Bom, será que precisamos frequentar aos cultos para sermos crente de verdade? Será que isso é possível? Bom, depende da pessoa. Tem muitas pessoas que são mais crente, mais servo, não frequentando aos cultos, do que muitos que frequentam aos cultos todos, quase todos os dias, e fora da igreja são piores do que ímpio. Se lá fora são piores do que ímpios, imagine dentro de casa, não é verdade? Então, assim, muitas pessoas eu tenho visto aí que falam que não precisa frequentar aos cultos para servir a Deus. Bom, eu quero contar uma pequena história é, de uma serva que ela tinha muitas funções na igreja e ela participava daquele grupo de oração das senhoras. E de repente, no meio do culto, o pastor observou e viu que essa serva saiu, do nada assim, no meio do culto essa serva saiu e foi embora. Se passou uma semana, nada dessa serva comparecer aos cultos. Então o pastor começou a ficar preocupado com a serva, porque de repente saiu no meio do culto e já tem mais de uma semana que ela não compareceu, tem algo errado. Então ele chamou mais duas servas e foram fazer uma visita à irmã. Quando chegou lá na casa da irmã, aí o pastor falou com ela: Ô, ô querida, minha irmã, por que que você não está mais indo para a igreja, né? De repente você saiu do meio do culto, foi embora, já tem mais de uma semana que você não comparece na igreja. O que está acontecendo? Aí a serva respondeu assim: Eu não preciso ir mais para o culto, tá? Eu não preciso mais de igreja para servir ao Senhor, porque o Senhor Jesus aparece todos os dias para mim, quando me prostro às 6 horas e ele aparece para mim. Então o pastor, como era muito sábio, o pastor disse para ela assim o seguinte: Você sabe que Jesus foi crucificado, né? Ela: Sei. Então ele tem as marcas da crucificação nas mãos e nos pés. Ela: Sim. Então faça o seguinte: quando esse Jesus aparecer para você, você peça para ele mostrar as marcas da crucificação, para ver se realmente é Jesus Cristo. Ela: Tudo bem. Aí o pastor orou ali e foram embora. No outro dia seguinte, ela foi, quando deu as 6 horas, ela se prostrou e orou, né? E ali apareceu Jesus Cristo para ela. Aí ela lembrou do que o pastor tinha dito para ela. Quando ela fez a pergunta para o tal Jesus, ela falou assim: Jesus, mostra tuas mãos para mim, que eu quero ver. Quando ela falou isso e olhou para Jesus, Jesus estava com a mão para trás, né? Só que ela lembrou que Jesus também foi crucificado nos pés. Quando ela olhou para os pés, não tinha marca, né, da crucificação. Então ela gritou: misericórdia, né? Então ela percebeu que aquilo ali não era Jesus, que era um espírito enganador. Então ela retornou para a igreja, pediu perdão a todo mundo, não vigiou. O certo é esse, ela não vigiou. Então, será que nós conseguimos realmente servir a Deus não frequentando aos cultos? Você já experimentou tirar uma brasa do braseiro e colocar à distância? Você já percebeu que ele vai se apagando muito mais rápido do que quando ele estava no braseiro? Então, assim acontece a mesma coisa com os servos de Deus. Se ele não estiver frequentando aos cultos, com o tempo, aquele fogo do Espírito Santo vai se apagando. Por quê? Porque ele não tem comunhão com os irmãos. E a Bíblia diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros. Você entendeu? Temos que confessar um aos outros os nossos pecados, os nossos erros, para que possamos pedir orações, para que possamos orar um por outro. Então é muito importante um servo de Deus ter comunhão e frequentar aos cultos. Caso vai se apagar, vai se esfriar espiritualmente. Por isso que muitos servos de Deus têm se desviado porque não têm frequentado aos cultos. Se você está nessa condição de não estar frequentando aos cultos, comece a frequentar para se fortalecer. Amém?